Este é o Sales Heroes Podcast, levando superpoderes aos profissionais de vendas. Ei, pessoal, viemos aqui para mais um episódio do Sales Heroes Podcast. E hoje eu tô aqui com o Sérgio, ele é atual vendedor sênior aqui do Rive. E assim, gente, vou te contar que o Sérgio ele tem uma história incrível. Ele vem batendo uma série de recordes aqui do nosso time de vendas, desde quando ele era SDR até agora como vendedor. E hoje eu trouxe ele aqui para contar para vocês alguns hacks para você conseguir bater meta todo mês. Então, Sérgio, seja muito bem-vindo. Obrigadão, Lari. Valeu pela intro aí e brigadão pelo convite. Pessoal, para quem não sabe, eu e a Lara nos conhecemos aí desde a faculdade, por volta ali, acho que segundo ou terceiro período da faculdade. E para vocês terem uma noção da discrepância, aí a Lara era a aluna que sentava lá na frente, top 3 da sala, e eu era o aluno do fundão ali. E acabou que a gente se encontrou aqui na Rive e recebi esse convite da Lari para eu compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência em vendas aqui na Outbound Rive. Exatamente isso, viu? Eu costumo dizer que eu era aquela aluna que não colocava tanta fé no Sérgio, sabe? Aprendeu como profissional e é por isso que ele está aqui hoje para contar para vocês como que ele faz para conseguir estar aqui há 9 meses batendo meta sem intervalos, viu, gente? Show de bola, Lara. Acho que a ideia desse bate-papo é muito com o objetivo de eu compartilhar com o pessoal um pouquinho do que a gente faz dentro de casa aqui, né? Então, para quem conhece os nossos conteúdos e já acompanha Outbound Marketing Rive, a gente enxerga vendas em cima do modelo do MTSP, que é Mindset, Technique, Speech, Process, e o meu objetivo aqui é compartilhar com vocês um pouco do que eu enxergo em cada um desses pontos. Perfeito. E assim, até para a gente começar, eu queria que você fizesse uma breve... queria que você contasse um pouquinho da sua história, sabe? A gente sabe que você chegou aqui no Rive como STR, teve uma evolução incrível. Então, conta para o pessoal aí um pouquinho de você. Claro, show de bola. Pessoal, eu conheci a Outbound Rive numa outra startup que eu trabalhava e eu basicamente caí de paraquedas em vendas e nessa primeira startup que eu trabalhava, era uma startup bem pequenininha, o time era composto por eu e mais 5 pessoas na empresa toda, não só time de vendas. Eu era o único cara do time de vendas e na época o meu gestor, o Rafael, ele colocou o livro ali, Receita Previsível, na minha mão e falou: Sérgio, lê esse livro aqui e vai, cara. Era uma startup ali do setor imobiliário e eu entrei para fazer prospecção de clientes, mas quando eu percebi, eu estava fazendo prospecção de corretores. Então, meu objetivo era aumentar o time comercial da empresa. E fazendo praticamente sozinho, porque não tinha ninguém para me ajudar, eu encontrei o blog da Outbound e através do blog da Outbound eu comecei a estudar e aprender muito a respeito de vendas. Por coincidência, na época, dentro ali da empresa que eu trabalhava, eu usava 2 plataformas que são concorrentes do Rive, então eu conhecia muito a lógica de trabalho das outras ferramentas, comecei a conhecer o Rive no meio do caminho e o processo que eu estava executando não estava dando certo, pessoal. A partir do momento que eu percebi que o blog da Outbound me ajudava muito, e eu falei, pô, eu tenho que começar a conversar com esses caras, eu tenho que procurar entender qual que é a melhor forma de melhorar o meu processo. A partir daí, eu prospectei ali o Arthur, que era CMO aqui na época, pedi para ele me ajudar. Na época ele não me deu muita bola, né? Porque imagina quantas prospecções as pessoas recebem de pessoas pedindo ajuda. Ainda assim, eu insisti nesse contato, eu falei, eu tenho que aprender com esses caras, até que chegou um ponto onde eu pedi demissão na empresa que eu estava e vim trabalhar na Outbound Marketing Review, porque eu queria basicamente beber direto da fonte, né? Então eu comecei aqui como pré-vendedor, fazendo prospecção outbound. Na época, o Tulhão, que é consultor hoje, ele estava como pré-vendas, ele estava subindo para vendas, então ele foi responsável por fazer o meu treinamento e na época, eu estava muito animado com a função, porque eu já entrei com o objetivo de ser um profissional completo em vendas complexas e vendas consultivas. Então, assim, eu entrei com muita vontade e eu tinha aquela atitude de esponja, que era assim, era fazer e absorver conhecimento de todo mundo. Então, nas minhas primeiras semanas ali, se eu não me engano, na terceira semana, eu já comecei a bater telefone, que é fazer cold call,
E, assim, a gente sabe o medo e o desafio que é a gente fazer uma ligação free para uma pessoa que não está esperando esse tipo de ligação, né? E eu estava tão nervoso nesse dia que eu lembro que eu estava com um telefone na mão, um outro telefone tocou do meu lado, eu achei que era o telefone que estava na minha mão que estava tocando, e eu atendi esse telefone por engano. Isso a Júlia, que é a nossa atual VP de vendas aqui, ela morreu de rir de mim, porque eu demonstrei o tanto que eu estava nervoso nesse momento, por ter atendido não o telefone que estava tocando, porque era o telefone do lado que estava tocando, né? Mas a partir daí, passando umas semanas prospectando, eu fui perdendo ali a vergonha e fui ficando mais à vontade para fazer aquela função. E aí performei muito bem em pré-vendas. Depois de 6 meses eu subi para vendas e a partir daí eu comecei realmente a fazer o trabalho de diagnóstico e fechamento com os clientes. Perfeito. E a gente sabe que, assim, vendas é muito desafiador, né? E até seguindo a lógica do MTSP que você mesmo trouxe aqui, Sérgio, conta pra gente como que você faz para conseguir manter ou estar sempre próximo de um mindset de vendedor campeão. Legal, Lari. Eu acho que assim, essa atitude de esponja, de eterno aluno é muito importante, porque eu ainda mantenho essa postura de procurar aprender e compartilhar conhecimento também com o pessoal que está do meu lado. Então, assim, quando eu cometo algum tipo de erro dentro de uma call, ou percebo que eu não fiz tão bem, eu sempre procuro compartilhar com o time ou alguém que tem mais experiência que eu. Então, eu acho que essa postura de aluno, de estar a fim de aprender sempre, de adquirir conhecimento é muito importante. E já olhando no outro ponto de vista, quando você já passou por diversas situações complicadas, onde você errou, procurou entender o que você errou e adquiriu conhecimento, você passa a ter mais confiança para lidar com diferentes situações. Então, assim, hoje em dia, quando eu entro numa call com um cliente, eu entro super à vontade, porque tem aquele ponto de curiosidade genuína, onde eu vou procurar conversar com aquela pessoa, primeiro conhecer aquela pessoa e depois conhecer o contexto dessa pessoa. E como eu já tenho uma certa bagagem em relação ao contexto dos nossos clientes, eu me sinto super confiante para fazer um diagnóstico bem feito, para dar um direcionamento para aquele cliente, e a partir do momento que eu consigo fazer um diagnóstico bem feito, a venda acontece praticamente naturalmente, né? Então, eu acho que é essa postura de aluno, de uma pessoa que sempre está ali adquirindo conhecimento. Depois de um certo tempo, você adquire uma certa confiança para lidar com diferentes situações e um ponto final ali também é sangue no olho, pessoal, é vontade de fazer acontecer. E assim, agora você trouxe muito a questão associada à sua experiência, né? Quando lá atrás você não tinha experiência, como que você fazia para tentar ficar um pouco mais confiante antes de fazer uma call? Legal, Lara. Eu acho que sim, preparação é muito importante, mas em termos de pré-vendas, quando eu fazia um volume muito alto de atividades e de novos contatos por dia, eu tinha aquele ponto ali de estar minimamente preparado. Então, antes de fazer uma cold call, eu dava uma olhada rápida no LinkedIn e no e-mail e no site daquela empresa. Mas eu também não tinha vergonha de bater telefone. Por mais que no comecinho eu tinha esse pé atrás, eu tinha um pouco de medo, rapidamente eu perdi essa vergonha, porque eu sabia que o não fazia parte e a cada nova ligação que eu fazia era um aprendizado novo. Então, assim, depois para mim ficou natural. Perfeito, Sérgio. E assim, até pulando para o próximo ponto, que é técnica, a gente sabe que hoje existem várias no mercado, mas o grande desafio de todos os vendedores é conseguir colocá-las em prática, né? Como que você faz isso? Legal. Eu acho que lá no comecinho, Lari, a principal metodologia que eu utilizava era o spin. Então, assim, foi o Tulhão que me treinou. Então, eu rodava o spin série, procurava levantar a situação, problema, implicação daquele problema e necessidade de solução. Acho que é o mais básico, acho que é um bom direcionamento para quem está começando agora. Hoje em dia, dentro das minhas calls, eu utilizo muito o GPCT, mas aqui dentro a gente respira vendas, né? Então, vira e mexe, a gente aprende uma técnica nova, uma metodologia nova. Então, como hoje eu já adquiri uma certa bagagem, eu gosto de mudar o meu estilo de call. Então, assim, dependendo da pessoa que está do outro lado, eu vou desafiar mais, eu vou ter uma postura mais passiva, eu vou escutar mais, ou eu vou falar mais. Então, hoje em dia eu já tenho essa capacidade de me adaptar. Mas, por exemplo, eu estou com 2 livros na cabeceira aqui, que é o Como Chegar ao Sim, que é um livro que me ajudou muito no início, e depois eu passei para esse segundo aqui, que é um livro do Chris Voss, que é um negociador do FBI,
e eu estou usando muito as técnicas que eu aprendi com o livro dele. Que ele fala muito de rotulação e espelhamento. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer é, por exemplo, eu vou entrar nessa call e em algum momento dessa call eu vou utilizar uma técnica específica. Porque aqui dentro a gente tem muito essa analogia a vendedores como atletas de alta performance. Então, assim, eu procuro aprender uma técnica nova e colocar em prática para garantir que eu realmente vou consolidar aquele conhecimento. E a partir do momento que o conhecimento está consolidado, fica muito natural para que você consiga utilizar em suas calls. Perfeito. A gente sabe que o mais difícil não é você conhecer a técnica, né? É fazer exatamente o que você falou, colocar ela em prática. Qual é a sua dica, assim, para quem está começando agora, para conseguir colocar isso em prática? Legal. Eu acho que é entender qual que é a teoria que está por trás daquela técnica. Então, assim, faça uma leitura profunda, entenda qual que é a melhor forma de você aprender aquela técnica em relação à teoria. Então, pô, escreve ou fala contigo mesmo, faz um exercício com um parceiro de time e depois é colocar em prática. Então, assim, entrar naquela call e estar com o objetivo de realmente fazer aquilo. Então, na primeira vez não vai sair muito bem, não vai sair de forma muito natural, mas aí na segunda, na terceira, você vai aperfeiçoando e entendendo qual que é a melhor hora de usar, porque acaba que vendas você tem uma caixa de ferramentas, né? Então, são várias técnicas que podem ser utilizadas em vários momentos do processo e o ideal é você ter tudo isso muito bem consolidado para você saber qual que é o momento certo de aplicar aquele tipo de técnica. Sim, e até assim, eu queria saber de você como que você adapta o seu discurso para atender os diferentes cenários utilizando essas técnicas. Legal, Lari. No nosso dia a dia em vendas, a gente pega ali desde o cliente mais educado possível, que já vem ali pedindo uma proposta, falando que não quer conversar muito, quer ver a ferramenta, já sabe o que a gente faz, e tem clientes ali que deixaram contato no site e vieram procurando entender o que a gente faz, né? Então, eu procuro entender qual que é a maturidade da pessoa que está do outro lado, porque se for uma pessoa que eu tenho que fazer um trabalho de educação, explicando o que a gente faz, como que a gente ajuda as empresas, eu vou estar preparado para fazer isso. Mas se é uma pessoa ali que já está pedindo uma demonstração da ferramenta, já quer negociar, eu vou validar com ele se ele realmente sabe. Normalmente eu vou inverter esse papel. Cara, se você sabe o que você quer e como que a gente trabalha, me explica então. Porque aí eu estou validando junto com ele se ele realmente sabe. E se ele realmente já souber, cara, vamos partir para a proposta, para a negociação, porque eu também quero fechar esse negócio. Então, assim, é muito numa pegada de adaptar em relação à pessoa que eu estou conversando. Sim, você falou de adaptação com base na identificação do perfil, né? Como você procura identificar esse perfil hoje? Legal, Lara. Assim, eu acho que tem perfis de empresa, né? Primeiro, ao entrar numa call, eu vou entender qual que é o perfil daquela empresa. E como já tem 2 anos que eu estou aqui, eu já entendo de diferentes cenários a respeito de diferentes negócios. E depois eu procuro entender o perfil da pessoa que está do outro lado. Porque se é um pré-vendedor, ele está mais ali com uma dor operacional em relação a ter mais velocidade de execução, mais organização. Se é um vendedor também, normalmente esse tipo de problema, mas agora se é um gerente, um diretor, um cara C-level, é um cara que está mais preocupado com uma visão estratégica, tática em relação à visibilidade. Então, são dores diferentes e objetivos diferentes. Então, ao entrar numa call, eu já identifico qual que é o perfil dessa pessoa para eu conseguir adaptar em relação a normalmente o que ele está buscando. Sim. E sobre o seu processo, Sérgio, você que tem tido um resultado incrível, conta pra gente como que funciona, como que você faz no seu dia a dia. Legal, Lara. Assim, a parte de processo é um desafio para mim porque eu não sou um cara muito organizado. Mas, assim, o Rive me ajuda muito nesse cenário porque eu tenho fluxos específicos para cada etapa do meu processo. Então, assim, se o lead converteu em inbound, eu vou ter um fluxo de atividades para eu fazer uma conexão inbound. Se é um cara que eu vou ter que fazer um trabalho de retomada, porque a gente está conversando agora, mas ele não vai fechar agora, eu sei que ele tem perfil lá na frente, eu preciso retomar esse contato com ele. Então, eu faço um trabalho de retomada e de maturação. Então, a ideia aqui é entender como que eu faço a priorização desses contatos.
Uma coisa que eu gosto de fazer muito também é, por exemplo, mês passado, eu tive alguns clientes que não fecharam comigo, o pessoal chegou no final do mês ali, estava na cara do gol, mas eles sumiram, e eu também faço esse trabalho de recuperação de leads que não fecharam no mês passado. Então, a forma como eu gosto de enxergar o meu processo é abraçando o funil como um todo. Então, é dando atenção para quem está chegando agora, é dando atenção para quem veio conversar comigo, não vai fechar agora, mas eu tenho que ter um processo de retomada para voltar a falar com ele lá na frente. E o pessoal que está vindo para fechar agora, que está ali no fundo do meu funil, é um fluxo de fechamento para quando eu enviar aquela proposta, eu ter certeza de que dia que eu ligo de novo, quando que eu mando o e-mail, e ter esse alinhamento para eu entender o meu funil como um todo e tampando esses buracos ao longo de todo o processo. Perfeito. E assim, como você já pôde trabalhar com diferentes tipos de fluxos de cadência, né? Qual que seria a sua dica em termos de volume de touch points? Legal, Lara. Assim, por exemplo, um cara que está chegando de inbound, eu tento conectar com ele aí pelo menos durante um mês inteiro. Então, eu vou dar uma espaçada, se eu não me engano, meu fluxo de conexão inbound hoje, ele tem por volta ali de 15 touch points. Só que caso eu não consiga conectar com esse contato dentro do mês, dentro desses 15 touch points, automaticamente eu já uso um gatilho onde no mês que vem eu estou tentando prospectar com ele de novo, mas de uma forma ali mais espaçada, onde eu dou um certo espaço entre um touch point e outro. Em termos de fluxo de maturação e retomada, normalmente são fluxos onde eu coloco um touch point mais espaçado entre um contato e outro, para não ficar saturando. Agora, já um fluxo de fechamento, onde eu vou enviar uma proposta e eu quero fechar esse negócio o quanto antes, normalmente eu coloco um espaço menor entre um contato e outro, para eu garantir que a gente vai assinar esse contrato o quanto antes. Perfeito. E Sérgio, até para a gente finalizar, você conseguiu abraçar aqui um pouco de tudo que você faz no seu dia a dia. Eu queria que a gente terminasse com você contando qual que foi seu maior desafio ao longo dessa trajetória de SDR para vendedor sênior. Então, Lari, eu acho que o meu maior desafio é entender exatamente o que eu faço dentro do meu processo. Então, como eu estive muito focado no meu dia a dia e dentro de uma visão operacional, e muitas das vezes eu tenho dificuldade para saber exatamente o que eu fiz naquela call, como que eu virei aquele cliente, o que ele mais gostou, e basicamente colocar no papel e entender o que foi feito e compartilhar conhecimento com o time ou com uma pessoa que está me pedindo uma ajuda. Então, eu acho que para mim isso é o mais difícil, porque eu sempre estive focado no meu trabalho em relação ao que eu estou fazendo e naquela conversa que eu estou com aquela pessoa. Então, uma coisa que eu estou procurando fazer agora é ouvir mais calls, é entender exatamente o que eu fiz no momento da call, porque a partir daí eu consigo fundamentar melhor o que eu estou fazendo e fica muito mais fácil para você conseguir ensinar uma pessoa ou tentar replicar isso dentro de um time. E aí, para a gente terminar, eu queria agradecer muito você, Sérgio, por topar compartilhar isso aqui conosco. Eu tenho certeza que pelo menos uma dessas dicas todo mundo que está nos ouvindo vai conseguir aplicar. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigada. Show de bola, Lari. Eu que agradeço o convite e espero que o pessoal tenha curtido e que tenha ajudado de alguma forma. E assim, pessoal, quem quiser me chamar para bater um papo, perguntar a respeito de um tema específico do processo, a respeito de alguma dificuldade específica em vendas ou a respeito de carreira, fica à vontade para me chamar no LinkedIn ou mandar um e-mail ou me dar uma ligada aqui também. E estou super aberto para esse tipo de conversa, viu? Perfeito, podem chamar mesmo que ele responde rápido, viu, gente? Valeu, pessoal, um abraço, viu? Tchau, tchau!